Olá, eu sou Maurício Gaia, faço parte da equipe de curadores do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontecerá agora em São Paulo, de 15 a 26 de junho e online para todo o Brasil. Hoje nós vamos conversar com o diretor Leonel Costa, diretor do filme Ivo Perlman, a Musical Storyteller. E aí, Leonel, como é que você tá? Tudo bem? Tô feliz, tô muito feliz, surpreendido pela escolha do filme para a seleção, muito feliz mesmo. E vamos lá, vamos conversar, né? Muito feliz. Bom, Inédit primeiro, é um pessoal muito bacana, cara, muito legal. ah, legal. Bom, primeira coisa, a gente que agradece você ter inscrito o festival, o filme dentro do festival, né? Ah, é uma honra a gente poder selecionar filmes como o seu. E eu queria começar essa história perguntando por que que você decidiu contar a história do Ivo nesse filme? Começou com uma ideia do videoclipe. Foi assim, chegou a pandemia, aquele momento que você tinha até medo de pôr o lixo lá fora, sabe, aquele momento tenso da pandemia. E eu tinha encontrado, o Ivo veio fazer um show aqui no Sesc Pompeia, em 2019, e ele me deu um CD duplo dele, da Callas, um CD homenageando a Maria Callas. Eu fui ouvir, eu falei, nossa, isso aqui dá um clipe de inusitado, né? De música improvisada. Convidei a Flaviane, minha amiga, ela fez com celular, aquela coisa toda. Só que depois, quando chegou, assim, eu fiquei batendo papo com o Ivo, eu falei, cara, o Ivo, acho que dá pra gente ampliar isso daqui. Eu queria saber. Eu gosto muito do Ivo. O Ivo é uma pessoa que eu aprendi muito. Eu conheço o Ivo, eu era muito molequinho quando eu conheci o Ivo, né? Lá nos Estados Unidos. Eu morei lá e eu era estudante e eu conheci ele nessa época, assim, lá de pessoa muito generosa. E eu achei as pessoas precisavam conhecer mais que o Ivo a batalha de uma pessoa, de um artista em insistir na tua arte, sabe? A insistência dele, você vê o parâmetro do músico brasileiro quando vai ao exterior são os músicos da bossa nova, são os músicos eventualmente um de jazz, um jazz de jazz, né, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, vou contar isso porque é a resistência. É uma necessidade de resistência essa de você levar a tua arte até literalmente o extremo, como ele faz. Eu acho que para qualquer pessoa, não é um. O Ivo é só um caminho, ele é um caminho para mostrar essa resistência. Ele é isso, né? O trabalho dele é esse. E naquele momento de pandemia, eu acredito ainda, que seria necessário fazer esse documentário. Fazer como uma pessoa vai até as últimas consequências para segurar a arte que acredita, né? E por isso eu fiz esse documentário. Pois é, o Ivo, ele é um músico com um reconhecimento maior fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, ele está lá, que é uns 40 anos que ele está nos Estados Unidos, Acho que 38 anos, do que aqui, né? Tudo bem, ele vem, eu sei que ele vem fazer show no Sesc Pompeia, vem fazer show com uma certa frequência aqui no Brasil, mas é difícil a gente ter um acesso fácil aqui no Brasil, até por conta de mercado, como que o mercado Uhum. musical é e tudo mais, a esse tipo de arte, né? Uma coisa que eu percebo no filme, e a primeira coisa que me chamou muito a atenção é logo no começo o Ivo falando sobre a história do Canto dos Pássaros, do Irapuru e tudo mais. E o seu filme ele tem muita natureza, né? É Isso. o mar, é o rio. Como é que você levou o filme para esses lugares? Quando, quando o, o quando, assim, na verdade eu estava querendo levar o filme para um caminho, ainda não. No começo você não sabe para onde você vai. Eu sabia que tinha que ter poesia. Eu sabia que eu queria fazer um documentário poético.
eu não queria ficar investigando, sabe, minúcias da vida, por que que naquelas coisas todas de documentário. Eu queria fazer poesia, queria fazer poesia. E toda vez que eu vejo várias pessoas durante os depoimentos falando de natureza, a Joanne Braquin, as pessoas que dão depoimento, William Parker, as pessoas sempre vinculam a música do Ivo com a natureza. E aí foi esse o caminho que eu tomei por conta da música dele ser... A natureza tem uma certa disposição free, né? Uma árvore não cresce com um caminho determinado. Por exemplo, quem vê o filme vai ver uma cena de bananas. Uhum. Tem uma barraca de bananas que tem 18 tipos de bananas naquela barraca. Parece que é tudo igual, né? Parece que é tudo igual à Sim, sim. primeira vista, mas são 18 tipos de bananas. Então a natureza proporciona essa liberdade de construção. Uma onda nunca é a mesma, próxima, e a música do Ivo também não é isso. Cada disco dele é um caminho novo, é uma experiência nova. O Ivo tem 100 discos, eu ouvi 88 discos dele. Nossa senhora. 100 discos, Leonel. 100 discos, cara. O cara, ele é, ele um vulcão, assim, um vulcão constante nessa história de... Eu lembro que eu contar uma coisa, eu sou saxofonista, Tá. né? Eu estudei saxofone e tal, e quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos, ele falava que ele estudava 10 horas, né? Aí eu brincava com ele, Ivo, se somar o tanto que eu estudei na minha vida, não dá 10 horas. Então, ele, ele ficava... Então eu vejo essa natureza, o vento, né, que tem a ver com o movimento das marés, tudo, das águas, tudo desemboca na música dele, eu acredito. Tudo. A música dele é natureza pura o tempo inteiro, exatamente essa estrutura caótica da natureza, o caos organizado da natureza. Sim. Né? É isso. Certo. Outra coisa que me chama muito atenção no filme, acho que foi aqui. Uma coisa que me chama muita atenção no filme nos próprios depoimentos do Ivo, a naturalidade com que ele fala sobre alguns momentos que ele se sente com bloqueio criativo, alguns fracassos que ele encontra na carreira e também os sucessos, mas ele fala tudo isso com muita naturalidade, sem nenhum tipo de afetação, sem nenhum tipo de estrelismo, sem nenhum tipo nem de autocomiseração, né? É uma fala muito tranquila e você consegue encontrar nos depoimentos, né, de outras pessoas que, que isso faz parte também da música dele, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Ivo, eu tive esse privilégio de conviver muito com ele lá nos Estados Unidos. Depois nós ficamos muito tempo sem se ver, mas muito tempo mesmo. E uma vez, quando ele veio ao Sesc Pompeia, a gente se encontrou com os amigos. Tal. O Ivo sempre foi isso. Ele nunca teve, vamos dizer assim, nunca teve pudores de falar das lambanças. Uma coisa que eu acho mais... Por exemplo, tem um momento do documentário que eu gosto muito, é quando ele fala da Flora Purim, que é o primeiro show dele lá com a Flora Purim, ele falou, cara, eu sabia que os caras estavam lá pela Flora, mas eu tinha que acreditar que era para mim. Né? Assim, então, aquilo é maravilhoso. Assim, ele abre uma porta para o universo da pessoa que ele é, da música que ele acredita. Né? A música que ele acredita e a música que ele faz, porque nem sempre a música que a gente faz é a música que a gente acredita, né? E no caso dele é a música que ele acredita, é a filosofia de vida que ele acredita, essa naturalidade. Essa naturalidade, se você encontrar ele pessoalmente, você não vai ter menos que isso. Uhum. Sabe? Menos que isso. Essa honestidade do sei lá, o Ivo é um cara que ouve Kennedy, sabe aquela coisa? Ele ouve Kennedy e adora Kennedy, e defende o Kennedy, sabe aquela coisa? Ele fala, não, o cara é saxofonista, eu não vou Tá trair os certo. meus, entendeu? Assim, então... Eu toco contrabaixo, o sim de baixo aqui
Fala o tempo todo aqui o Sindicato dos Baixistas. Eu defendo baixista também. Lógico, cara, tem que ter um. Se a gente não falar dos nossos, né? Assim, e tem essa coisa que eu gosto dele também, dentro do trabalho dele, por exemplo, ele é muito. O músico que mais inspira ele é o Ben Webster, que é um saxofonista muito tradicional. Ele é um Uhum. dos pioneiros. E você, toda hora, você escuta a música do Ben Webster na música do Ivo. Você escuta aquilo ali. É, alguns depoimentos vão falar disso também, dessas como ele assimilou as influências. Tem uma coisa que eu não pus no documentário que eu acho que eu vou contar aqui. Opa, pode Uma contar. vez, uma vez o Ivo, eu tinha uma loja de disco lá nos Estados Unidos, eu encontrei com ele lá. E aí ele, tô procurando discos de um cara, né? Aí, quem? Do Albert Ayler. Aí, eu tô procurando disco do Albert Ayler. Por quê? Pô, os caras falaram que eu sou parecido com o Albert Ayler, eu quero ouvir, a Downbeat, né, publicou. Uhum. Aí ele pegou lá uns 8 CDs do Albert Ayler, ele nunca tinha escutado o Albert Ayler. Aí passou uns 2 dias, eu liguei para ele, ele falou, cara, é mesmo. Assim. E ele se apaixonou, né? Acabou sendo, ele acha o Albert Ayler o maior artista, um dos maiores artistas que o nosso planeta produziu, tal, né? Então essa essência dele está ali na música dele, assim, essa coisa de ouvir, ver o que um crítico falou, eu vou ver se é isso mesmo. Ele não conhecia o Albert Ayler, né? E Uhum. ele até brincou, nossa, a primeira vez que eu me senti influenciado sem conhecer, tá ótimo. E é por aí, né? Legal. Um outro elemento interessante também no seu filme é a dança, né? Tem ali Uhum. umas intervenções com, com dançarinas, né? Com mulheres dançando. Isso. Uhum. Da onde que surgiu essa decisão de colocar isso? Que conversa muito bem com a própria música do Ivo e fica muito bem no filme, né? Não é um corte, né, na dinâmica do filme, é um negócio que se integra bem, mas da onde que surgiu essa decisão, essa ideia? O filme nasceu como um clipe de dança da Flaviane, né? Ah, tá. Nasceu como um clipe, eu queria fazer um clipe de dança com a Flaviane. Eu sou muito apaixonado por dança. Às vezes eu brinco que eu gosto mais de dança do que de cinema, né? Eu sou muito aficionado por dança e tenho o privilégio de ter amigas e amigos lindos que dançam, né? E aí eu perguntei pro Ivo, eu falei, Ivo, o que você acha de dança? Ele até contou uma história sobre um grupo aqui do Brasil que ia fazer um espetáculo com a música dele, mas infelizmente veio a pandemia e não virou. Eu falei, cara, eu vou encher seu filme de dança. Aí ele falou, aí quando eu fiz a primeira, foi a Flavi, depois a Lena, e aí eu peguei a Letícia também, a Letícia lá de Campinas, Letícia Rodrigues, e mandei a música. Eu sempre mandava a música. Eu quero que você crie em cima disso. Eu quero que você crie em cima dessa música, né? Porque eu estava fazendo o documentário inteiro é um crescendo da música dele, é um crescendo até o último disco. Eu pego do primeiro ao último disco dele, um catadão, né? Um catadão positivo. E então eu vejo essas meninas dançando no filme, essas mulheres dançando no filme. Eu vejo a beleza da dança como ela integra. A gente não precisou fazer muito esforço para integrar aquela dança na edição, sabe? Não precisou. As meninas entenderam muito bem, lógico que houveram conversa de direção, né? Para o Uhum. caminho que eu queria do movimento dela. A Letícia teve a ideia daquele terreno baldio, né? Cada uma teve a ideia de onde fazer a sua coisa. E o que eu falava era o objetivo daquilo que eu queria. A minha direção só ia em torno disso. E por esse amor que eu tenho à dança, e eu descobri que o Ivo também tem. O Ivo adora a dança. Eu falei, cara, se eu estou fazendo um documentário a respeito dele, eu preciso por coisas que ele gosta também, que não sejam músicas, né? E aí
fiz essas danças, ficaram realmente muito bonitas. Tinham mais. A Letícia, cada uma me deu duas, duas coreografias lindas, assim, mas a gente tem que fazer aquela escolha difícil na hora que está editando, na hora que está montando, Sim, né? sim. E o editor, eu vi, tem um cara que editou Apocalipse Now, eu esqueci o nome dele. Ele fala que o editor é um personagem bíblico, aqueles que têm que sacrificar filhos. Sim. Às vezes você tem 9 filhos, tem que sacrificar 8. É, mais ou menos. É, tem aquela frase, né? Escolher é perder, né? Hum, Quando você escolhe alguma coisa, você está abrindo mão da outra, né? isso. É mais ou menos isso. E me conta uma coisa, Leonel. Você falou que, enfim, é um projeto que começou praticamente na pandemia, né? Como é Uhum. que foi esse processo todo, com distanciamento social, com as pessoas em casa e tudo mais? Como é que foi fazer esse filme durante esse período? Cara, foi assim. Primeiro, meus filhos ajudaram na pesquisa. Eu estava em casa, né? Eu estava exatamente aqui. Eu estou na máquina, em frente à máquina que eu editei esse filme. Em frente à máquina que eu editei esse filme. Uhum, Não tinha como você ir para um estúdio, nada, né? Eu comecei a pedir para as pessoas o celular. O William Parker estava com Covid quando eu pedi o depoimento dele, né? Tanto nossa. que o depoimento dele é um dos que eu mais me emociono, porque ele estava muito debilitado na época, né? Estava muito debilitado com a Covid. E a Flora Purim, até hoje ela tem uma certa resistência a sair, né? Essas pessoas foram muito bacanas, porque eu perguntei para o Ilvio, eu quero as pessoas que você acha que eu posso ouvir. Aí tinha umas pessoas que ele achava que iam falar mal dele, né? E as pessoas não falam mal. É muito engraçado. Não, pode pegar esse aqui que eu acho que ele vai me dar uma fritada, né? E nada, as pessoas têm um respeito por ele. E aí tinha situações, por exemplo, quando Rosenberg Cariri, eu preciso citar o Rosenberg Cariri, o cineasta enorme, um dos gênios da raça. Ele foi muito, muito generoso, né? Porque a gente estava para fazer as cenas de Fortaleza. Como é que a gente vai fazer sem equipamento, sem nada, sem. Rosenberg falou: olha, tem o Rivelino, tem o Wellington, os câmeras que trabalham com ele há muitos anos, né? E tem. Então, pega essas pessoas, vamos trabalhar com elas assim, né? E aí a gente trabalhou exatamente com todo o distanciamento. Todo o distanciamento. A câmera longe, a câmera com lentes de distância, né? Ninguém perto, né? Uhum. Eu tinha situações que eu dirigia aqui da garagem de casa com videochamada, né? E, e foi um alívio, porque a gente não estava com trabalho, não tinha nada para fazer. Tinha nada, audiovisual parado, tudo parado, né? Não é só audiovisual, mas estava, por uma questão de sobrevivência, o planeta teve que dar uma parada. E, e aquilo foi um alento, sabe? Acordar sabendo que eu ia trabalhar nisso todo dia, que eu ia pegar o depoimento de um baterista, de uma pianista, ia ouvir aquilo, ia decupar aquilo, ia fazer tudo. Isso foi maravilhoso, assim, foi um alívio de saber que eu não estava com tempo ocioso, sabe? Sim. Isso eu tinha receio de ficar naquela tristeza, né? Sabendo cada vez vendo que o número de mortes aumentava, que a vacina demorava, que as pessoas estavam cometendo alguns equívocos na condução da pandemia. Eu tinha que. Isso foi muito legal. E a minha família. A Patrícia, por exemplo, a Patrícia, minha companheira, ela é fotógrafa. Uhum. Então a gente usou o banco de imagens dela. Ela gosta muito de ter um arquivo enorme de natureza. Então isso já nos trouxe. Meus filhos são estudantes, né? Então pedi para eles fazer a pesquisa. Olha que bacana. Então, eles juntaram, pai, isso aqui é legal, isso aqui traziam. Então, foi um filme em família. Acabou sendo um filme em família. E essa família nova, que foi o seu Cariri,
lá no Pernambuco, que me dava palpites, que me dava sugestão, que me deixou um filme lindo, que quem for ver vai ver como é maravilhoso. Um filme que ele fez com o Ivo nos anos 90, que ele achava que estava perdido. A gente até deu uma recuperada nele na cor, em algumas coisas que ele estava, né? Sim. E mas a generosidade do seu Cariri, do Rivelino, do Wellington, do Rudolf, que fizeram o áudio, a gente com aquele medo, né, com aquela distância, né, o Ivo sozinho, né, eles lá e conduzindo as perguntas com distância, né. A primeira versão a gente tinha feito no celular do Ivo lá em Nova York. Ficou horrível, cara, ficou horrorosa, assim, né. E aí, e aí ele falou, cara, eu tô indo para Fortaleza, vamos dar um jeito de resolver isso em Fortaleza. E aí aconteceu aquelas imagens lindas que quem for assistir vai ver Acho que que deu uma maravilha. travada aí, hein? Eu? Alô? Eu? Oi, oi. Não, é que deu um lagzinho, assim, bem no final do que você estava falando. Você tá me escutando agora, Leonel? Pô, tô te escutando. Tá me Ah, escutando? foi o meu que travou. Tá, beleza, tranquilo, desculpa. Uhum. Tá. Acabei te interrompendo. Ah, eu queria perguntar uma coisa agora sobre você, Leonel. Você é músico, você é cineasta. Como que foi essa trajetória da música para o cinema, para o audiovisual? Foi lá nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos para estudar a trilha sonora, fazer um curso de Ah, soundtrack. E lá eu trabalhava com uma banda de salsa, né? Trabalhava com música brasileira, eventualmente. E, e aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a me encantar pelas outras coisas. Que com 14, eu ainda era muito menino, eu fiz um curso de formação de cineclube. E eu sempre achava assim, eu sou, né, um preto pobre, então eu achava que sempre cinema era uma coisa para rico, né? E eu nunca fui rico. E aí eu comecei a me encantar pelas outras coisas do cinema, não era só a música, né? E aí, de repente, eu estava fazendo um curso de roteiro. De repente, eu estava fazendo um curso de edição. De repente, aí, cara, eu falei, cara, eu vou fazer uma graduação disso, né? Vou fazer uma graduação disso. E aí comecei a estudar. A música ainda é muito presente nos nossos filmes, nos filmes que a gente faz. E há um tempo que eu não toco mais, que eu parei de tocar, porque tem uma hora que você tem que optar, uhum. né? Não dá para você ter dedicação, né, severa que você pode ter com a música ou com o cinema. Você tem que fazer uma. Eu admiro algumas pessoas que têm assim alguns músicos cineastas que conseguem fazer as duas coisas, mas não é meu caso. Não é meu caso assim mesmo. E eu sempre tento dirigir por música. Isso é uma coisa que eu tento fazer até hoje. Eu sempre penso numa condução, numa regência a partir da música. Assim. Sempre meus filmes saem da palavra escrita, obviamente, né? E da imagem, mas a edição, a forma do movimento é uma é música, assim. É isso. Joia. A gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo, Leonel, mas eu queria que você falasse rapidamente um pouco sobre esses filmes que você já dirigiu antes do Ivo aqui. Tá, fizemos em 2018, nós fizemos o Corpo Quilombo, que é um filme que trouxe muita alegria para a gente, um filme feito em 2 anos, nós com recursos próprios, né? E é um filme que teve uma carreira muito bacana de festivais, surpreendente, porque quando a gente fez o filme eu não imaginava que ele teria a carreira que ele teve, agora ele está encostado, né? Mas fizemos Três Bailarinas, que é um melodrama afro-brasileiro que também teve uma carreira muito boa, assim, bem diferente do caso. O Corpo Quilombo é um filme mais experimental, mais cinema novo, né? Uhum. E o que são as coisas que eu gosto, as coisas realmente que eu gosto, cinema novo, a Envardar, aquelas
Godard, né, que são as pessoas que eu gosto, o Charles Burnett, então, que é um cineasta negro americano, que é a minha maior influência, provavelmente. E nós fizemos esses filmes sempre com nossos recursos. E veio Bailarinas, que é um melodrama. A gente quis fazer uma coisa bem diferente do experimental, uma história dramática, né? Assim, porque o melodrama ele está presente na América do Sul de uma forma muito maluca, né? Muito forte. E também a partir de umas questões que a gente fez um melodrama a partir do um elenco negro, a partir de umas colocações do filme tese do Joelzito, né? Do Joelzito Araújo, sobre a ausência de negros na novela, na telenovela. E aí nós optamos por fazer um filme com a linguagem experimental, porém com uma tendência à novela, para ser uma libelo a isso, né? Para que todo mundo pode ocupar o espaço do audiovisual a hora que quer, né? É isso. Então, faltou algum... E o do Ivo, né? Sim, e o Ivo. Joia, Teve, joia. teve um curta que a gente dirigiu agora, mas foi encomenda, que eu gosto dele, que chama Dois Elefantes. Ele logo ele tá por aí também. Um curta chama... É bem bacana, ficou bacana. A gente fez ele assim na virada do ano. Foi um amigo que pediu, um ator, que ele queria que eu dirigisse ele. Foi uma honra. O Zé Neto e o Pedro Moutinho pediram para eu dirigir eles. Aí eu e a Patrícia Miranda fotografou. E nós fizemos esse curta, que já está acabado e logo está por aí, né? É isso. Travou? Bacana, Leonel. Tem alguma coisa que eventualmente eu não tenha perguntado que você gostaria de falar sobre o filme? Deixa eu pensar. Eu não sei como é que vai ser isso aqui, mas eu queria que as pessoas fossem ver. O Inédit é um festival muito bacana. É muito bacana. Assim. Eu vi filmes maravilhosos na edição passada. Inclusive, uma das pessoas que me indicou o Inédit foi o Arthur, que fez o Abolição, sobre o Dom 1, né? E, então, Sim, tem sim, do João filmes Salvador, que né? você não vai ver muito fácil por aí. As pessoas ficam reclamando um pouco, às vezes, da falta do lugar para ver filmes, mas os festivais nutrem a gente dessas vontades. Imagina você ver um filme no cinema, um filme que eu fiz aqui em casa, desse jeito aqui. Isso é muito maravilhoso. Então, que as pessoas possam ir, que as pessoas possam ver, não é só o Ivo, o filme do Ivo, mas tem coisas maravilhosas. Eu vi no Inédit, nos anos que eu comecei a acompanhar, eu vi coisas inesquecíveis. Assim. Então, é isso. Mais do que falar do filme do Ivo, é da importância desse festival, é da beleza, da delicadeza e dos curadores, das pessoas que organizam. Isso eu acho que é importante falar. Isso é extremamente importante falar. Dessa delicadeza, dessa sensibilidade, do carinho com tudo. Isso é importante. E não é só porque o meu filme tá, porque o nosso filme tá. É isso que eu precisaria dizer. Legal, muito obrigado, viu, Leonel? É uma honra a gente estar com o seu filme dentro da nossa programação. Lembrando, Ivo Perelman, a musical storyteller, vai estar presente na Mostra Brasil, dentro do Inédit. Muito obrigado. Nós nos vemos na sala de cinema. Tá ok, Leonel? Grande abraço. Vamos. Quero te dar um abraço pessoalmente lá. Vai ser um prazer.